cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Como vai, povo? 100%. 100% alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma noite de quinta-feira para experimentarmos aquilo que o Senhor tem para nós a partir da sua palavra. Eu quero te convidar, então, para que você abra aí a tua Bíblia. Nós estaremos lendo hoje o livro do profeta Isaías. O capítulo é o capítulo de número 43. Eu lerei a partir do verso 14 e irei até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam.
Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá, jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Oremos. Senhor nosso Deus, agora nesse instante, meu Pai, que mais uma vez abrimos a Tua Palavra, nós buscamos a Tua face e com humildade nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar, a fim de que possamos extrair da Tua Palavra ensinos para as nossas vidas. É a oração que nós fazemos e é em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, depois de nós lermos a palavra do Senhor, nós precisamos entender o contexto, dessa passagem. Essa é uma profecia de Isaías, onde ele antevê a libertação promovida por Deus para o povo. Um povo que foi levado em cativeiro para a Babilônia e que nesse cativeiro permaneceu por longos anos. É interessante observar e nós devemos observar que esse povo ele foi levado para o cativeiro em razão do seu afastamento e esfriamento espiritual. O povo se afastou de Deus, o povo deixou de cultuar ao Senhor da forma proposta por Ele, o povo passou a fazer do culto aquilo que bem entendia e, portanto, sofreu as consequências desse afastamento, desse esfriamento espiritual. É interessante porque o próprio Deus buscou o povo por várias vezes através dos profetas. Os profetas se levantaram e foram levantados por Deus para chamarem o povo ao arrependimento, chamarem o povo a uma vida nova, uma reforma espiritual, e o povo permaneceu no pecado, permaneceu claudicante no caminho e, portanto, aquelas profecias a respeito do inimigo que viria do norte se cumpriram. Nabucodonosor, então, entrou e destruiu o templo, o lugar onde o povo se reunia para adorar, e começou a acreditar que porque se reunia naquele lugar, e aquele lugar, então, o templo, símbolo da presença de Deus, era suficiente para continuar vivendo a sua maneira. Quer dizer, basta ter o templo e basta estar reunido ali, basta ter todas as programações acontecendo, que tudo irá bem. Falsos profetas se levantaram para dizer, paz, paz, mas o próprio Deus mostrava que não era tempo de paz, era tempo de afastamento das coisas de Deus, de esfriamento espiritual. E aí, quando Nabucodonosor entra e destrói o templo, isso fica tudo muito claro, O templo caído em ruínas,
Mostrou ao povo que o povo ele estava equivocado na sua adoração e no seu louvor. No primeiro capítulo de Isaías, Isaías vai falar sobre esse culto repugnante aos olhos de Deus. O culto que não agradava ao Senhor. Era apenas ajuntamento solene, mas um ajuntamento solene num contexto de pecado, de afastamento espiritual. E a palavra lá no primeiro capítulo do livro do profeta é uma palavra de repreensão, porque o povo, quando orava, essa oração não era ouvida por Deus. Quando o povo levantava sua voz para adorar ao Senhor, o Senhor virava o rosto para essa adoração. Causava náuseas a Deus. Um culto onde Deus não era o centro. Portanto, nós precisamos pensar acerca de tudo isso e entender o porquê que o povo passou por aquela vergonha e o traje de ser sitiado e ser tomado, invadido pelo inimigo, ser levado cativo e ali no cativeiro permanecer por tantos anos. Mas diz a palavra do Senhor, e agora o profeta se levanta, dizendo que o Senhor faria tudo novo. O Senhor então propõe um tempo de mudança. E esse é o tema do sermão dessa noite, um tempo de mudança. Depois de um tempo difícil, depois de um tempo de cativeiro, depois de um tempo de vergonha, de dor, de humilhação, depois de um tempo onde experimentou as verdades humanas transformadas em ruínas, as certezas e confiança naquilo que não era o centro, transformado então em cascalho, transformado então em escombro, isso tudo símbolo do templo, né? Em escombro. O Senhor chama o povo para uma nova realidade, uma mudança. O Senhor então chama o povo para si. Ele propõe um tempo novo. E eu fico pensando esse tempo nosso, né? Números de ontem, né? De quarta-feira, 60 mil pessoas vítimas do Covid-19 só no Brasil, né? 60 mil pessoas perderam as suas vidas nessa batalha contra o vírus terrível. E aí a gente fica a pensar, né, quantas pessoas não estão mais conosco, 60 mil pessoas não estão mais conosco, desde que começou lá o início da pandemia. E nós não estamos falando só de idosos, nós estamos falando de gente de meia idade, gente num período da sua vida de produtividade, né? Um capital humano que se perde, que se perdeu, né? Tantos profissionais na área da saúde envolvidos, trabalhando, né? E ativos, não voltaram para casa. Momento de afastamento, né? Momento em que as famílias estiveram afastadas e estão afastados, os avós dos seus netos, de poder abraçar, de poder conviver, templos fechados, não podemos estar unidos ali na igreja, né? Onde nós sempre estivemos, ou pelo menos quando a gente fala de igreja, estou falando de templo, porque as palavras elas se confundem, igreja somos nós, mas nós usamos essa palavra também para falar sobre o nosso ajuntamento solene ali no templo. Então, não estamos lá, quer dizer, momentos muito difíceis, a questão do desemprego, quantos perderam o emprego, quantos empresários, né, estão experimentando agora dificuldade para manter os seus negócios, e quantos quebraram, né? Então, esses momentos são momentos difíceis. Mas aí, para todo momento difícil, como aquele que nós citamos aqui, né, no contexto de Isaías, o Senhor então levanta ali um profeta para dizer ao povo que virá um momento de transformação, virá um momento, um tempo
esse tempo um tempo de mudança. Mas é interessante que esse tempo de mudança é um tempo que Deus promove a partir do coração daqueles que ainda estão vivendo o cativeiro. Daqueles que ainda estão vivendo o cativeiro, a partir dali, de dentro da dor, do sofrimento, da tristeza, da tragédia, ali o Senhor já está trabalhando. Ele não vai trabalhar fora desse tempo, é dentro desse tempo que um tempo novo é gerado. É no ventre desse tempo que um tempo novo é gerado. O cativeiro, ele serve para purificar, para chamar o povo a um arrependimento, uma mudança, uma transformação. Então, é no ventre desse tempo difícil que um tempo novo é gerado. E o que Deus tem falado conosco, né? Eu gostaria de dizer para os irmãos que a gente pode observar isso na natureza, né? Quanto mais rigoroso é o inverno, mais exuberante se mostrará a primavera. A primavera é uma resposta da natureza ao rigor do inverno. Quanto mais rigoroso é o inverno, mais exuberante se mostra a primavera. Ou seja, a florada com suas cores, explosão de cores e de perfume, são uma resposta aos dias cinzentos de intenso frio. Irmãos, tudo isso que nós estamos vivendo agora não deve ser descartado. Devemos pensar que no ventre de tudo isso, desse tempo que nós estamos vivendo agora, tempo de pandemia, eu digo isso deveria servir para a humanidade em geral, mas nem todos têm olhos para ver e nem todos têm sensibilidade para entender, e eu não acredito que o mundo vai melhorar por conta disso, mas eu gostaria de dizer para os irmãos que nós, como cristãos, devemos ter olhos para enxergar e devemos ter sensibilidade para entender que nesse momento de dificuldade, esse momento é um momento que gera um novo tempo, um tempo de mudança. Isso deve acontecer no seio da igreja, mas isso deve, quando nós falamos sobre acontecer no seio da igreja, nós estamos falando sobre acontecer no teu coração, no meu também. Primeiro, um tempo de mudança precisa ser entendido, e o profeta fala isso aqui, que esse tempo de mudança é um tempo providência divina. O Deus soberano, que tudo governa, é aquele que, nesse tempo de dificuldade, cria ali um útero, um centro, onde é gerado um novo tempo. E ali se promove, então, essa mudança de mentalidade, de maneira de enxergar a vida, de valores que foram perdidos e precisam ser resgatados, e eles são resgatados nesse momento. Aquilo que não importa é retirado, é deixado de lado, aquilo que passou a ser o centro e que não deve estar no centro é colocado na periferia de novo. As coisas se reorganizam, tudo por ação de Deus, é um agir de Deus, o Deus soberano. Aí ele diz assim: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, os navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. O profeta está manifestando ali, né, o falar de Deus ao povo, e Deus se apresenta como aquele que governa. Não é porque o povo se afastou que ele deixou de governar. Não é porque o povo deixou de acreditar
que Deus estava no centro que ele deixou de estar. Ele não muda. Citando de novo Tiago, né? Nele não há sombra de variações. E como essa palavra de Tiago, eu já citei essa palavra umas 2 vezes em mensagens anteriores, como se faz importante a gente lembrar e falar de novo essas palavras. Porque em momentos de dificuldade, o Senhor nos faz lembrar que Ele continua no governo. E essa palavra de Tiago é uma palavra que vem nos socorrer. Gente, espera aí. Nele não há sombra de variações. Ele não muda, o mundo muda, as coisas mudam, a gente começa a acreditar que a gente pode fazer, que é a gente que determina, que é a gente que opera e que Deus então não vai intervir, que Ele não vai fazer e do jeito que a gente está fazendo está tudo bem e é a melhor maneira. Aí a palavra do Senhor, o Senhor nos visita de novo para dizer, assim eu digo. E o profeta diz, assim diz o Senhor. É Ele que diz, é a palavra dele que determina, é a palavra dele que reordena, é a palavra dele que organiza, é a palavra dele que promove mudança. Aí ele diz assim, os caldeus, aqueles que habitam a Babilônia, os poderosos, agora, nesse tempo, fugirão, batirão em retirada. Os navios que antes, porque aquele povo era um povo que dominava a arte da navegação e, portanto, eles eram temidos porque os seus navios eram navios de batalha, de guerra, que levavam os seus exércitos até as fronteiras do império. Agora, aqueles navios, símbolos do poderio, né? Símbolos da capacidade bélica daquele povo, vai ser então agora veículo de fuga. Embarcarão ali não para conquistar, mas como derrotados. Embarcarão em seus navios não para sair, para subjugar, mas subjugados, envergonhados, humilhados. É um operar de Deus, E eu gostaria de dividir com os irmãos, né, a palavra do Senhor, lá em Colossenses, quando Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, ora, Deus é que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quer dizer, essa mudança, a mudança definitiva proposta por Deus em Cristo Jesus, é um fazer e um operar dele. Quer dizer, quem está buscando a mudança em si mesmo, quem está buscando a mudança a partir do seu próprio coração, se engana e erra a partir das suas obras. Quer dizer, Deus está nos chamando novamente para olharmos para Ele como humanidade, não é? E como igreja também. Dizendo para nós que nós não estamos no controle, que nós não somos os governantes, que a coroa não está na nossa cabeça, que o cetro não está nas nossas mãos. Isaías vai dizer assim, eu sou o rei, o Criador de Israel. Tudo nasce em mim, tudo começa em mim, tudo começa na minha palavra. Haja luz, fiat lux, lá em Gênesis, né? No princípio era o verbo, prólogo de João, né? Quer dizer, é a palavra
E a partir dessa palavra, tudo se organiza. A partir dessa palavra, o caos, então, ele é transformado em ordem. Até quando nós vamos tentar sozinhos? Até quando vamos continuar errando como o povo errou, achando que basta ir no templo e basta fazer tudo aquilo que está na agenda eclesiástica para as coisas darem certo? Até quando vamos continuar no pecado, achando que a demora de Deus não é porque Ele é um Deus de graça e de misericórdia que me concede então a condição de me arrepender, mas simplesmente é porque é um Deus omisso e que é complacente com a minha falta de compromisso e com a minha falta de ordem. Até quando? Um tempo de mudança é um tempo onde Deus ele se revela a nós dizendo: a mudança é providência minha, é um fazer meu, é um operar meu. O templo não está lá mais, está em ruínas, mas eu estou aqui. Não templos feitos por mãos. Como disse Salomão, Deus falando a Salomão quando construiu o templo: não há paredes que possam conter a minha glória. O templo tem o seu significado no ajuntamento solene e nós precisamos considerá-lo. Mas não é fator determinante. Hoje estamos afastados dos nossos templos. Mas aqueles comprometidos com Cristo Jesus e que entendem o seu governo permanecem unidos, porque ele é o cabeça do corpo, a sua igreja, como disse Paulo escrevendo aos Colossenses. E que tudo é uma opera dele em Cristo Jesus, em favor de nós, em favor da humanidade, porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Esse momento de pandemia é um momento em que Deus continua com a coroa, Deus continua sentado no seu trono, na sua mão, o cetro do seu governo. É um caminho proposto, esse tempo de mudança é um caminho proposto por Deus, né? Lá em João 14,6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando aqui a gente observa no versículos 16 e 17, o profeta dizendo assim: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo e o exército e a força, jazem juntamente lá, jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida, como um pavio apagado, não há mais chama ali. É interessante o profeta dizer o seguinte, que esse Deus que governa foi ele que abriu o caminho no mar, prefigurando o próprio Cristo, porque quando Cristo diz assim, eu sou o caminho, é disso que ele está falando, o caminho aberto no Mar Vermelho. E aqui o profeta está falando do que havia acontecido no passado, porque aqui eles estão olhando para trás, para a experiência daquilo que Deus já havia feito. Aí ele diz assim, ele abriu um caminho novo, ele abriu um caminho por onde ninguém passou, um caminho que não foi experimentado pelos pés humanos. Eu gostaria de dizer para os irmãos, meus irmãos, que esse caminho novo, que não foi experimentado por pés humanos, pelo operar, pelo fazer, pela foice que abre a senda, que faz o trilho, né, para levar adiante, para chegar ao progresso, eu gostaria de dizer para os irmãos que não há possibilidade alguma, não foi a foice humana, não foi o empenho, não foi o transpirar, não foi a força, a condição, não, mas foi o fazer de Deus. Aí ele diz assim, aquele que confiava no seu exército, aquele que confiava na sua força, aquele que confiava no seu poderio, aquele que confiava na sua riqueza, no seu governo, na sua capacidade, esse ficou lá submergido, esse foi afogado, esse ficou no meio do caminho, esse o mar engoliu, não tem caminho para ele.
ele não consegue atravessar por si só. O maior exército do mundo, o maior governante daquele tempo, sucumbiu, porque ele não tinha condições de atravessar, fazer o atravessamento, usando uma palavra que tem usado tanto o nosso irmão Lenilson, tirando aí, né, lógico, da sua área de trabalho, da sua ciência lá, psicologia. A mesma coisa eu quero dizer para você, não tente, não continue tentando, você não fará, você não vai atravessar, você não vai poder. Jesus quis dizer, eu sou o caminho. E aí Paulo, dentro disso, Paulo diz assim, e eu gostaria de dividir com vocês, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas. Ele é o caminho, e quem está nele experimenta coisas novas. Quer dizer, o momento de mudança, a mudança se dá nele, através dele. Bom, se é providência divina, precisamos entender que o caminho é proposto por ele também. Não é providência divina e eu faço do meu jeito, eu faço a minha maneira. Não, o povo tentou isso e experimentou ruína. Agora vai sair do cativeiro para viver o novo, para viver o diferente. E para a gente poder terminar, eu gostaria de dizer que esse tempo de mudança é um tempo que nos levará à celebração e louvor ao nosso Deus. No versículo 19, ele diz assim, a partir do verso 18, profeta, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ele está dizendo assim, olha, o livramento que darei agora será de muito maior valor do que aquele do passado, do caminho aberto no Mar Vermelho. Ele está dizendo assim, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vocês não perceberam? O Senhor está me falando a você essa noite. Você não percebeu que o Senhor está trazendo uma nova luz? A gente não percebeu que Ele está abrindo um caminho, propondo um caminho novo? Será que a gente não consegue perceber? Ele chama atenção lá através do profeta para o povo. Será que vocês não perceberam nada? Que tudo isso que passou, esse choro, essa angústia, esse medo, esse problema todo do cativeiro, será que vocês não perceberam que é a proposta de Deus para um novo tempo, uma mudança na mentalidade, no jeito de agir, na forma de agir? Não perceberam isso? Aí ele diz assim, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhos dos avestruzes, porque porei as águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Ou seja, para que o culto seja verdadeiro, para que o culto seja genuíno. Estamos passando pela pandemia, para que o nosso culto, purificado pelo agir de Deus, mesmo havendo sofrimento, choro, que nós possamos sair daqui melhores, possamos sair daqui para uma verdadeira adoração, uma celebração a Deus. Mas como o templo está em ruína, não é o templo que determina, o que determina é aquilo que está no meu coração a partir do operar de Deus em prol da minha vida e da tua. Então, quanto mais rigoroso o inverno, mais exuberante será a primavera. A florada, com suas cores de perfume, são uma resposta aos dias cinzentos de intenso frio. Irmãos, que nós possamos experimentar esse tempo de mudança, providência divina, o caminho proposto por Ele, por Deus, um tempo que antecede grande celebração de verdadeiro louvor ao nome do nosso soberano Deus. Que em Cristo Jesus nós possamos caminhar em novidade de vida. Que Deus nos abençoe. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro. E renova
difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Crie em mim, ó Deus, crie em mim, ó Deus, coração puro. E renova no Espírito e na palavra. Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometer. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.